Tem uma coisa que me preocupa bastante, né? Você acompanha os corredores do Congresso, acompanha as dinâmicas, sabe como é que é fazer pressão em deputados e senadores, e a divulgação de um mito, de uma mentira que tem um fundo de verdade, né? Justamente por ter um fundo de verdade é que ela tem eficácia. Que é assim, nós temos minoria no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado. Isso é verdade. Logo, não dá para fazer nada e todo tipo de rebaixamento, todo tipo de concessão, todo tipo de covardia, de estelionato eleitoral está justificado a priori porque a gente não tem maioria no Congresso Nacional, né? Então, nos últimos meses, por exemplo, eu venho debatendo muito, criticando, né, a privatização de presídios, que está fundamentada a partir do decreto 11.498, que também coloca educação, inclusive, no rol das PPPs aqui em Recife. Não existe mais abertura de vaga de creche a partir de administração pública direta, é tudo PPP. Aí o pessoal fala assim, mas o Congresso. Não, mas foi decreto presidencial, dentro do Congresso veio. E aí tem uma coisa que é o, inclusive assim, gente, é o básico da política, que é, quando você está num governo de minoria, os órgãos do executivo deveriam ser um agente para fortalecer a agenda que você defende. Então, o que é que a gente esperaria? A gente esperaria que o MEC tivesse um papel proativo, tanto no debate público quanto no convencimento dos deputados e senadores em defender as pautas que seriam do interesse de uma educação pública gratuita, de qualidade, e de rever as contrarreformas do Temer e do Bolsonaro. Só que me parece que não é esse o papel do MEC, pelo contrário, isso fica claro no debate sobre a revisão do novo ensino médio, né, para enfrentar seus aspectos mais trágicos. Qual foi o papel do MEC nesse segundo semestre de 2023 com a questão do novo ensino médio? Bom, é para falar a verdade ou é para falar o que o MEC disse? Vamos falar a verdade, que é o que sempre importa. Olha, em maio, depois de muita pressão nossa, muita pressão, não é muita pressão, inclusive de um amigo em comum nosso, o Glauber Braga, que fez um trabalho de pressão muito forte, a primeira liderança política parlamentar, aliás, a única liderança parlamentar que atuou desde o início do governo Lula contra a reforma do ensino médio foi o Glauber Braga. Ele começou em janeiro. Eu me recordo até que eu estava voltando de uma reunião de conclusão da transição, uma conversa com vários atores ali que participaram da transição, reunião difícil. E aí eu peguei o carro, estava no interior de São Paulo, eu fui participar de uma banca de doutorado em Rio Claro, na Unesp de Rio Claro, estava no interior de São Paulo, na estrada, e aí me liga o Glauber, eu tive que parar, porque estava uma chuva ensandecida. Aí o Glauber fala, Daniel, você acha que é para pegar essa história? Me conta como foi na transição. Mas ele já estava decidido, ele só estava querendo saber o que eu achava. E eu falei, claro, Glauber, manda ver, tamo junto, etc. Aí a gente começa um grande trabalho, depois veio o Tarcísio Mota, veio vários parlamentares, a maior parte do PT e do PSOL, Alice Portugal do PCdoB, Bacelar do PV da Bahia, do Partido Verde da Bahia, querendo conversar sobre como a gente poderia articular uma ação. E aí o Mendonça Filho queria fazer um seminário, eles entraram no seminário do Mendonça Filho e fizeram uma mesas democráticas, né, com boa participação dos dois lados. A gente acabou com o debate, Jones. Eu não tô falando aqui porque eu considero que o nosso campo é melhor, que é maior quantitativamente, é só pegar aqui, todos os professores de escola pública são contra a reforma do ensino médio, na prática, todos os formadores de professores, todos os estudantes, quer dizer, a gente tem, de fato, a maior parte da população. Mas não estou dizendo que o nosso campo é melhor, eu acho que ele é mais consistente, sem dúvida nenhuma, mas a gente acabou vencendo com muita vantagem o seminário. No final do seminário, Mendonça Filho comenta, e eu escuto, que ele ia ser o relator do projeto de ensino médio, da reforma, que a gente quer que seja uma reforma revogatória e eles querem que seja uma reforma, na prática, de reiterar o ensino médio. Meu amigo, quando isso acontece, eu fico maluco, porque sabendo que o Mendonça Filho ia cuidar do texto do projeto de lei, porque ele ia reiterar a reforma dele. Vou atrás da informação, a informação que surge é que isso tinha sido conversado, inclusive, com o governo. Aí eu falo, bom, isso é inaceitável. E aí é bom lembrar, gente, o tempo todo o governo tentou manter a reforma do ensino médio. O próprio Lula falou algo que não corresponde à verdade, que ele foi mal informado nesse caso. Eu também concordo, já surgiu aqui no chat, não dá para dizer que o Lula é mal informado, ele é o presidente da República. Ele não é mal informado, mas nesse caso, estou relatando que o Heleno Araújo me falou, que ele teve na reunião com o Lula falou para ele falou, não, eu também estava na transição, isso não corresponde à verdade, de que a transição reiterou a reforma do ensino médio. Eu, dentro
de um governo de transição, jamais permitiria isso. Eu teria registrado minha posição, teria ido para as redes sociais, jamais eu permitiria isso. Então, o governo o tempo todo foi favorável à reforma. Mas aí o que aconteceu? Então, até maio era favorável, mas aí quando começa a chegar os resultados da consulta pública e as mobilizações, o Camilo achava que ia conseguir controlar o UBS, que ia conseguir controlar os estudantes, que ia conseguir controlar o sindicato, mas ele não consegue controlar ninguém na área de educação. É impossível. Ele é uma liderança política do Ceará. Importantíssimo de ser uma liderança política para ele, de um estado tão importante, tão relevante como o Ceará. Mas isso não significa que ele é uma liderança política em todo o Brasil, que ele tem a capacidade de determinar os rumos da educação. Isso ele não tem, e nenhum político vai ter. É importante frisar isso, porque os políticos até hoje não perceberam que quem eles escolhem para gerir a área de educação jamais são educadores. Aliás, eles perceberam sim, eles sabem muito bem disso. Eles não escolhem educadores porque sabem que se escolher educadores, aí vai ter que investir em educação, vai ter que valorizar o professor. É isso que eles não querem, em última análise. Por quê? Porque o regime econômico é neoliberal. O Brasil, desde a década de 80, vive sob o neoliberalismo. Uma hora é um neoliberalismo comedido, outra hora é descomedido, mas é sempre neoliberalismo. É um liberalismo que come de garfo e faca, outra hora come de garfo e faca, mas mata do mesmo jeito, outra hora é um neoliberalismo a estilo Jair Messias Bolsonaro, que de fato coloca as pessoas numa situação de desespero. Mas o cenário, meu amigo Jones, é que o Camilo Santana, ele tinha a informação de que ia ser o Mendonça Filho e não fez nada. Só que a consulta pública, a mobilização, o trabalho nas redes sociais ficou tão absurdo manter a reforma que aí ele cedeu. O PL 2601, que aí a gente foi estratégico, Jones, o PL foi lançado um dia antes desse seminário. Então, o PL foi a notícia do seminário, nosso projeto de lei. E aí, na prática, o que o Camilo faz? Ele pega o nosso projeto de lei, pega mais uma coisa aqui, outra ali, faz um projeto de lei dele, do governo, mas que ele não defende até dezembro. Aí ele é constrangido nas redes sociais, aí ele começa a defender o projeto de lei que ele mesmo escreveu. Na Conferência Nacional de Educação, ele foi muito difícil a participação dele, porque no primeiro dia ele estava praticamente se esgoelando para ser aplaudido. Aí ele não foi aplaudido, de repente uma ala da UBS começa a gritar, a educação voltou, aí isso toma conta do plenário, aí ele termina a fala dele, e aí muito mais forte do que a educação voltou é o Fora Lema. Só que essa notícia ficou escondida. Aí a gente aprendeu também que não podia deixar de gravar o que estava acontecendo. E aí, quando acontece o segundo Fora Lema, no final da conferência, antes do Lula falar e dele falar, aí a notícia circulou o Brasil. E eu acho que foi um recado importante para as fundações empresariais. Agora, eu não vejo... Eu coloquei na Folha de São Paulo porque eu estou dando um voto de confiança para o Camilo, porque uma hora ele pensava uma coisa, que ele era favorável à reforma. No Ceará, por exemplo, no governo Camilo Santana, tinha uma disciplina chamada Bora de Uber, que é um absurdo. Você já pensou uma disciplina se chamar Bora de Uber? Quer dizer, fazer campanha para uma empresa, Jones? Aliás, isso é interessante, meu amigo. O grande defensor hoje, explícito, da reforma do ensino médio é o iFood. É óbvio, porque a reforma do ensino médio forma profissional para o iFood, né? Joga na responsabilidade do jovem a sua própria empregabilidade, que é uma covardia com a juventude. Então, o fato concreto é que a posição do MEC foi uma posição fluida, mas agora ele não tem mais como recuar, porque ele não foi aplaudido, ele estava desesperado pelo aplauso, todo político é vaidoso, não veio no primeiro dia, só veio a educação voltou da UBS, que aí era um grito muito mais contra a extrema-direita, o bolsonarismo, por toda a vilania que eles criaram na educação, e depois, no último dia, ele não conseguiu aí vetar o grito, aí foi todo o plenário também. Depois até tem, se você ouvir o áudio com atenção, você vai ver que até no finalzinho ali tem um pessoal tentando gritar a educação voltou, mas não pega, porque aí todo mundo percebeu que o recado que tinha que ser dado era o Fora Lema. E a informação que é importante todos saberem, isso é informação, assustou o Palácio do Planalto. O Fora Lema assustou o Palácio do Planalto. Ele ficou impactado. Tanto é que no dia seguinte o Lula estava criticando o Jorge Paulo Lema, né, no Porto de Santos. Se não me engano, foi uma atividade no Porto de Santos, ali na região de Santos. Então, a política é assim. Eu acho que os educadores se pronunciaram e o Camilo Santana precisa rever a maneira como estruturou a equipe dele. Até porque, meu amigo Jones, olha só o que eu vou dizer para você. Se fizer uma análise, aliás, isso está sendo produzido, da equipe do Camilo Santana, é praticamente formada pelo LinkedIn de ex-funcionários da Fundação Lema, coordenador de programa da Simone Tebet. É brincadeira, né? Assim, gente que passou pelo Instituto Unibanco. O problema é que essas pessoas também estão, algumas delas, poucas, mas algumas também estão
no Partido dos Trabalhadores, e não vou fugir da raia, não. Também tem gente que está no PSOL. Isso tudo precisa deixar de acontecer. Não existe neoliberalismo progressista. Não existe neoliberalismo progressista. Eu estava nos Estados Unidos quando surgiu o filme da Barbie. E aí a assessoria da Hillary Clinton estava toda vestida de Barbie lá. Quer dizer, estava toda defendendo as ideias da Barbie. É neoliberalismo progressista. E o neoliberalismo progressista é neoliberalismo. Eu preciso ficar claro. Come de garfo e faca. Diz que é civilizado. Vai defender, em algum grau, a redução de alguma desigualdade. Mas a desigualdade que importa mesmo, que é a desigualdade de renda, é o combate verdadeiro ao racismo, o combate verdadeiro à homofobia, o combate verdadeiro ao machismo, isso de fato não acontece, porque isso significa concretamente enfrentar a elite econômica. E a minoria mais protegida do mundo, e que todo mundo que está nessa agenda neoliberal protege, são os super ricos. E a gente precisa enfrentar os super ricos. Quer dizer, essa minoria é de fato uma minoria que precisa ser enfrentada. As grandes maiorias que não têm poder é que precisam receber o poder em nome da emancipação de mulheres e homens, ou seja, que a sociedade seja, de fato, uma sociedade democrática e seja uma sociedade para todos, que ninguém seja oprimido. Mas a gente precisa, para isso, enfrentar essa minoria super protegida que são super ricos.